Paz do Senhor Jesus Cristo, pessoal, que é irmão Gleito novamente, dando continuidade a mais uma leitura bíblica no livro de Esdras, capítulo 4. Os samaritanos acusam os judeus e o rei Artaxerxes, e a construção do templo é proibida. Versículo 1. Ouvindo, pois, os adversários de Judá e Benjamim que os que tornaram do cativeiro edificaram o templo ao Senhor, Deus de Israel. Versículo 2. Chegaram-se a Zorobabel e aos chefes dos países, e disseram-lhes: Deixai-nos edificar convosco, porque como vós buscaremos a vosso Deus, como também já lhe sacrificamos desde os dias de Esar-Adom, rei da Síria, que nos mandou vir para aqui. Versículo 3. Porém Zorobabel, Jesua e os outros chefes dos pais de Israel lhes disseram: Não convém que vos e nós edifiquemos casa a nosso Deus, mas nós sóis a edificaremos ao Senhor Deus de Israel, como nós ordenou o rei Ciro, rei da Pérsia. Versículo 4. Todavia o povo da terra debilitava as mãos do povo de Judá e inquietava-os no edificar. Versículo 5. E alugaram contra eles conselheiros para frustrarem o seu plano todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até o reinado de Dário, rei da Pérsia. Versículo 6. E sob o reino de Assuero, no princípio do seu reinado, escreveram uma acusação contra os habitantes de Judá e de Jerusalém. Versículo 7. E nos dias de Artaxerxes escreveu Bislão, Mitredate, Tabeel e outros da sua companhia, Artaxerxes, rei da Pérsia, e a carta estava escrita em caracteres siriacos e na língua siriaca. Versículo 8. Escreveram, pois, Reum, o chanceler, e Sisém, o escrivão, uma carta contra Jerusalém, ao rei Artaxerxes nessa maneira. Versículo 9. Então escreveu Reum, o chanceler, e Sisã, o escrivão, e os outros da sua companhia, dinaitas e afasaquitas, tapelitas, afacitas, arquevitas, babilônios, susaquitas, deavitas e elamitas. Versículo 10. E outros povos que o grande e afamado Osnapar transportou, e que fez habitar na cidade de Samaria, e os outros além do rio, e em tal tempo. Versículo 11. Este, pois, é o teor da carta que ao rei Artaxerxes lhe mandaram teus servos, os homens do rio, em tal tempo. Versículo 12. Saiba, ó rei, que os judeus que subiram de ti vieram a nós, a Jerusalém, e edificam aquela rebelde e malvada cidade, e vão restaurando os seus muros, e reparando os seus fundamentos. Versículo 13. Agora, saiba, ó rei, que, se aquela cidade se reedificar e os muros se restaurarem, eles não pagarão os direitos, os tributos e as rendas, e assim se danificará a fazenda dos reis. Versículo 14. Agora, pois, como somos salariados do pasto, e não nos convém ver a desonra do rei, por isso mandamos dar aviso ao rei. Versículo 15. Para que se busquem no livro das crônicas de teus pais. Então acharás no livro das crônicas e saberás que aquela foi uma cidade rebelde e danosa aos reis e províncias, e que nela houve rebelião em tempos antigos, pelo que foi aquela cidade destruída. Versículo 16. Nós, pois, fazemos notório ao rei que, se aquela cidade se reedificar e os seus muros se restaurarem, desta maneira não terá expulsão alguma desta banda do rio. Versículo 17. E o rei enviou esta resposta a Reum, o chanceler, e Sisém, o escrivão, e aos mais da sua companhia, que habitavam em Samaria, como também ao resto dos que estavam além do rio. Paz, em tal tempo. Versículo 18. A carta que nos enviaste foi explicitamente
lida diante de mim. Versículo 19. E ordenando eu, buscaram e acharam que de tempos antigos aquela cidade se levantou contra os reis, e nela se tem feito rebelião e sedição. Versículo 20. Também houve reis poderosos sobre Jerusalém, que, da além do rio, dominaram em todo o lugar, e se lhe pagaram direitos e tributos e rendas. Versículo 21. Agora, pois, dai ordem para que aqueles homens parem, a fim de que não se edifiquem aquela cidade, até que se deem uma ordem por mim. Versículo 22. E guardai-vos de cometerdes erro nisto, porque cresceria o dano para o prejuízo dos reis. Versículo 23. Então, depois que a cópia da carta do rei Artaxerxes se leu perante Reum e Sisaem, o escrivão e seus companheiros, apressadamente foram eles a Jerusalém, aos judeus, e os impediram à força de braço e com violência. Versículo 24. Então cessou a obra da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e cessou até o ano segundo do reinado de Dário, rei da Pérsia. Mais um fim da leitura bíblica. Espero ter gostado. Compartilhe, deixa like, se inscreva, deixa um comentário. Deus abençoe a todos. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.